Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto desta noite. O nosso templo ainda se encontra vazio, né? Mas que possamos cultuar o nosso Deus, mesmo estando em nossas casas. Que possamos ser igreja na nossa casa, na nossa família. Amém? Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre nós e sobre todos que nos assistem nesta noite. Quero compartilhar um texto com vocês que está em Salmos 28. Se quiser acompanhar, são apenas os versículos 8 e 9. Diz assim: O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Senhor Deus, nosso Pai, oramos a Ti para que proteja o seu povo das enfermidades que assolam as nações, ó Deus. Pois Tu és a nossa força, Senhor, a nossa salvação. Eu oro e creio em nome de Jesus. Amém. Continuando esse momento de adoração, queria convidar a equipe de louvor para louvar o nosso Deus. Deixa a luz do céu
alevosos ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vivemos um momento de voltarmos para Deus e refletirmos. E vamos acompanhar agora a palavra com o pastor, que vai trazer a palavra do Senhor essa noite. Tem a oportunidade o pastor Heber. Boa noite. Nós vamos estudar a palavra do Senhor mais uma vez com vocês. No domingo passado nós falamos sobre um dos milagres de Jesus, que são para mim um dos mais belos, que é a transformação daquela água em vinho, onde ele pôde então socorrer uma família que necessitava dele. Nessa noite de hoje, de quinta-feira, eu quero meditar com vocês em um texto que fala sobre uma pesca. A Bíblia intitula como a pesca maravilhosa. E o texto fala da seguinte forma, eu quero compartilhar esse texto com vocês, um texto de Lucas, capítulo 5, versículos primeiros. O texto vai até o verso 11, mas eu devo ler talvez alguma parte dele e falar sobre o texto com vocês. Então é um momento que quero compartilhar, queremos estudar juntos esse texto então tão maravilhoso de Deus para a nossa vida. O texto então diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançareis as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Também, como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescadores de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Que Deus nos abençoe nesse texto, que Deus venha nos conduzir uma palavra abençoada, para que sejamos edificados no nome gracioso e precioso de Cristo Jesus. Esse texto ele tem muito a nos ensinar, tem muito a ensinar a mim, a você que me ouve, e eu creio que Deus vai falar profundamente ao nosso coração, graciosamente, em nome de Cristo Jesus. Como eu disse antes, esse texto ele fala sobre uma pesca. O texto começa falando que Jesus Cristo ele estava naquela cidade e multidões o cercavam, o exprimiam, porque onde ele estava, sempre pessoas iam para ouvi-lo, paravam para ouvi-lo, queriam entender algo dele, e muitos iam até mesmo para receber um milagre. Mas o texto aqui fala que Jesus Cristo estava à beira do lago de Genezaré, ou seja, o mar da Galileia. Era um lago de água doce, ele tinha um comprimento em alguns lugares, chegava até cerca de 20
quilômetros, alguns lugares de 7 a quase 10 quilômetros de largura. Então, era um lugar de ondas, de vento, que era um lugar que dava vários peixes e que eles tiravam o mantimento, o sustento daquele lugar. Então, esse então era o cenário de todo o texto que nós acabamos de ler aqui. E o texto fala que então Jesus Cristo, como eu estava dizendo antes, estava vindo, anunciando a palavra, e muitas pessoas o espremiam. E havia acabado de chegar alguns pescadores que ali estavam, ele cita Simão, Pedro e outros que estão aqui, né, que tinham acabado de chegar de uma pescaria. E o texto fala que havia um barquinho, 2 barquinhos, um deles era de Simão, o de Pedro. E de repente, Jesus Cristo entra naquele barquinho, tá? E ele volta um pouco para dentro da água, porque a multidão o estava impedindo de que anunciasse aquela palavra ali. E Jesus Cristo, então, dentro daquele barquinho, a multidão na praia. Interessante que é um bom cenário, é o vento, então fica imaginando aquela brisa, aquele vento, batia nas costas de Jesus Cristo, e a voz de Jesus Cristo, então, conseguia chegar até as pessoas que estavam ouvindo ali. Era como se fosse, então, um grande cenário, como se fosse, então, um palco, Jesus Cristo no barquinho um pouco acima, e as pessoas na praia, que, então, ouviam ele profundamente da palavra que ele anunciava ali. Muitas pessoas estavam ali. E o texto fala também que dá a entender que os discípulos estavam ali já preparando, doravantes, não discípulos, você ser discípulos daqui a pouco, ser chamados por ele, mas aqueles pescadores estavam ali, de uma certa forma, lavando aquelas redes ali. E era um instrumento de trabalho deles, instrumento de pescaria deles ali. As redes daquela época eram diferentes das nossas redes nos dias de hoje. As redes que os nossos pescadores usam são redes de linha de nylon. Aquelas linhas eram feitas de uma espécie de barbante, era feito de um certo cipó. Então, se não lavasse, ela apodrecia facilmente. Então, era necessário que ele lavasse. Então, eles já tinham basicamente, estavam com as redes limpas, iam colocar no sol para que secasse. Então, foi quando Jesus Cristo entrou no barco, começou a anunciar a palavra e as multidões ouviam. Quando Jesus Cristo terminou de anunciar a palavra, ele então chega até Pedro e disse: olha, você volta para o lago e lance a rede novamente. E Pedro, com os demais que estavam ali, em especial Pedro, diz: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e era um momento bom para pesca, mas não pegamos nada. E você agora quer, eu estou parafraseando aqui, eu estou tentando anunciar, tentar entender o que estava acontecendo ali no pensamento de Pedro. Tá? E Pedro diz: olha o seguinte, nós já passamos tanto tempo à noite e não pegamos nada. Será que vamos pegar agora? Mas Pedro volta para Jesus e disse: olha, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. E eles foram então, entraram no barco e voltaram então para o lago. Só voltando a lembrar com vocês que as redes estavam limpas. Eles teriam que, depois da pescaria, ter todo o trabalho de novamente limpar e lavar as redes que eles tinham lançado sobre o mar novamente. Tenta imaginar comigo aqui agora aquela cena, eles cansados, esgotados, porque pescou durante a noite e não pegou nada, e eles saem sobre uma palavra de Jesus Cristo e voltam para pescar. E eles lançam a rede. Um barco solta a rede de um lado, a rede do outro, e de repente começa eles perceberem então que as redes começam a ficar cheias de peixes ali. Eles tentam puxar aquelas redes e quase que não conseguem, porque tamanho ou seja, o tanto de peixes que havia naquela rede. E o texto fala que foi colocado aqueles peixes nos barcos, e o barco já estava quase afundando de tanto peixes que estavam ali dentro, tamanho era o peso. E aqui Pedro chama então os outros barquinhos que estão perto para auxiliar e ajudá-los ali. Então é posto também outros peixes também daquela rede naqueles outros barquinhos que estavam ali. E eles então voltam daquela pesca grandiosa, maravilhosa, abençoada ali. A partir daqui eu quero tirar alguns princípios com vocês. Jesus Cristo, ele sempre está ao nosso lado. Talvez ele ia passar despercebido aos olhos daqueles pescadores que ali estavam.
Se Jesus Cristo não falasse nada, tomasse a iniciativa de entrar no barquinho, pedir o barquinho, ou até mesmo dizer para que eles voltassem e pescassem novamente, ia passar despercebido. Ou seja, eles deixariam de ser abençoados com aquela pesca. Porque eles eram homens de profissão. A pesca naquela época era algo importante para o sustento da família, como sustento da comunidade que estava ali. E dessa pesca também sustentava os reis, os governantes daquela época. Eles pagavam imposto daqueles peixes ali também. Era uma forma então de manter então toda aquela civilização, era uma forma de manter então aquela cidade sobressaída, alimentada, cuidada. A economia dependia também daqueles peixes que eles estavam. Mas a ação de Jesus Cristo fez com que algo acontecesse na vida daqueles homens que ali estavam. Me chama a atenção a forma como Pedro parou, ouviu e disse em relação à palavra de Jesus Cristo. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Já pesquei bastante, mas eu vou porque você está dizendo. Eu fico imaginando se você que me ouve, você está suscetível, você está disposto então, ou está disposta a ouvir a palavra de Jesus Cristo e está disposto a obedecer. Acredito que nesses dias, para muitas pessoas, a obediência tem sido algo muito difícil. Mas precisamos sim dar crédito à palavra de Jesus Cristo, à palavra de Deus. Esses dias de quarentena têm sido difíceis para as famílias. Por que eu digo assim? Porque estamos aquarentados, estamos nas nossas casas. Os pais geralmente não saem para o serviço, as mães não vão para o serviço, os filhos não vão para a escola, então estão todos em casa. E muitas vezes os conflitos acontecem, surgem, saem. E é nesse momento que a pessoa demonstra ou diz quem realmente ele é. E os seus defeitos sobressaem ali. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo já conhece você muito mesmo de pessoas perceberem. Ele é a solução para cada um de nós. Não desista, lance sua rede ao mar, atenda à palavra dele, que ele vai abençoar a sua vida e vai derramar sobre você. Pedro foi, lançou a rede, e a rede então ficou cheia de peixinhos ali. Ele pôde então voltar então daquela pescaria abençoado, porque ele ouviu e atendeu a palavra do Senhor. Mas esse texto ainda diz mais algo para nossas vidas. Quando Pedro chega ali, a multidão então percebe que havia muitos peixes que eles estavam. Aquele milagre não passou despercebido. Então foi um milagre que de alguma forma foi percebido pela multidão, pelas pessoas que estavam ali. Pessoas que vinham até Jesus Cristo para ouvi-lo, para vê-lo, certamente ouviu aquela palavra de Pedro em relação a Jesus Cristo. Viu então que Pedro foi por uma obediência. E talvez aquela multidão estava na expectativa, tentando ver o que iria acontecer, qual seria o resultado que ele estava. Então foi um testemunho para aquelas pessoas que ali estavam. Quer dizer então para você, meus amados, que nos ouvem, que Jesus Cristo, ele fala para você, mas ele sabe que você é capaz. Ele não diz para você ir num lugar onde você não consegue. E quando você retorna, você volta, a bênção chega até você. Você percebe, você recebe tudo aquilo que Deus tem preparado para lhe conceder, para lhe entregar para você. Eu entendo que muitas coisas Deus tem para nos entregar, mas depende de mim, de você, na nossa obediência a Ele. E uma das coisas que tem dificultado os seres humanos nos dias de hoje é a falta de obediência, a falta de fé. A falta de crer que Deus pode solucionar, que Deus pode derramar dele para transformar e mudar toda a nossa vida. Pedro só recebeu aquela bênção daqueles peixes porque ele então obedeceu. Se você então tomar uma atitude de obediência, de entender aquilo que Deus tem para a sua vida, e você então atender a voz dele, certamente você voltará abençoado, abençoada pelo nosso grandioso Deus. O barquinho voltou ao mar. A sua vida precisa voltar ao mar, mas precisa estar então dentro de uma palavra de Deus. Não tem como sua vida ser abençoada se você não estiver dentro de uma palavra de Deus, dentro de uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida. Se você estiver dentro da palavra dele, você pode ir, que Deus derramará sobre você no nome de Cristo Jesus.
Nós estamos aguardando novos decretos, como vai acontecer em nosso estado, em nosso país, se as portas vão ser abertas, se os comércios vão novamente funcionar normalmente, ou se vai ser, de alguma forma, algum decreto, os governantes vão apertar mais em relação às pessoas ficarem em casas. A pandemia está aí, está surgindo. Ficamos sem compreender, sem entender a quem dar ouvido, a quem vamos prestar atenção. Se a questão da Organização da Saúde, se em relação aos nossos governantes. E as comunidades, as pessoas ficam aí muitas vezes nesse choque de informações. Mas eu quero dizer para você que onde você estiver, Jesus Cristo vai estar. Se a sua família ficar em casa, Jesus Cristo vai ser com você e com sua família. Se for necessário que você saia para o trabalho, Jesus Cristo vai estar com você. Se você for para algum lugar para adorar ao Senhor, Deus vai ser com você também. Ele sempre é e sempre estará. Precisamos entender que Jesus Cristo é aquele que não nos abandona. Quando você entra no barco, Ele já está lá para andar com você. Ele é aquele que te abraça, que te cuida, que derrama dele sobre a sua vida. Esse texto nos fala sobre isso. E a obediência está evidenciada aqui, ao ponto que os versos finais falam que Pedro chega até Jesus Cristo e diz: olha, eu não posso ficar aqui, porque dá a entender que Pedro, ele foi por obediência, mas ele sentia que talvez isso não iria acontecer. O milagre foi tamanho que Pedro, então, dá a entender nesses versículos finais que Pedro pediu perdão pelos seus pecados, pela sua falta de fé, pela sua falta de coragem que antes ele estava, porque ele foi por uma obediência. Não dá a entender aqui que é fé, mas pela obediência. Se ele tivesse sido por fé, pela obediência, ele teria com certeza sido abençoado muito antes de Jesus Cristo ordenar que ele voltasse para pescar novamente. Então o que eu posso finalizar com você nessa noite aqui agora? Que Jesus Cristo, Ele conhece a sua situação. Ele conhece quando você necessita dele, quando você precisa dele. Interessante que a questão do barquinho foi exatamente a primeira tarefa que Jesus Cristo deu para os seus discípulos, que foi pegar o barquinho e colocar um pouco mais longe da praia. Nós, quando estamos crescendo a nossa fé cristã, Jesus Cristo também nos dá algumas tarefas para nós. E as tarefas vão aumentando. Nós observamos, os discípulos depois começaram a andar com Jesus Cristo. Depois eles começaram a sair de 2 a 2. Depois no decorrer da história, se tornaram então apóstolos e anunciavam a palavra de Jesus Cristo a todas as multidões que estavam lá e que iriam ouvir a palavra dele. Então o que eu quero dizer para você, então, finalizando essa ministração aqui? Que Jesus Cristo também dá tarefa para vocês, algumas vezes pequenas, e nós precisamos cumpri-las. E de repente ele começa a dar uma tarefa para você que parece um pouco mais grande, mas Jesus Cristo vai estar com você e você vai com certeza desempenhar aquela tarefa e vai ser abençoado. O que quer dizer então com isso? O que posso falar para você compreender em relação a essa questão dessas tarefas aqui? É que sempre Jesus Cristo, quando Ele determina algo para a sua vida, você pode confiar que Ele vai estar com você, vai te abençoar, vai derramar dele para que tudo venha acontecer, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele, no nome de Cristo Jesus. Eu quero abençoar o seu lar, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar você nessa noite. Que Deus possa derramar a graça dele sobre você, que Jesus Cristo infinitamente possa ser com a sua vida, para que mal algum chegue sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, eu sou grato a Ti, porque entendemos que o nosso Deus sempre é conosco, que as lutas podem vir, as provações podem vir, mas Tu és o Deus que nunca nos desampara, mas sempre está com cada um de nós. Pai, continue conosco, continue a Igreja Cristã Evangélica da Cidade Jardim, derramar a Tua graça, a Tua bênção sobre as nossas vidas, ó Pai. Entregamos então a nossa vida e confiamos no Senhor, que vai nos abençoar ainda essa noite. Oramos em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, abençoe você grandiosamente, em nome de Cristo Jesus. Amém.